Vambora, hein? Ferramenta aí na tela da Central da Toca, hein, gente? Se você ainda não fez a sua escalação do Cruzeiro, aí, ó, campinho aí, você pode escalar os jogadores, mudar a posição deles em campo aqui, tá? Não precisa ficar preso nesse esquema tático, não. E essa propaganda do Carrefour aí, amém. Eu já tentei tirar essa porcaria, mas ela tá aí. Então, não sei o que a gente pode fazer com relação a isso. Dá um Central da Ctrl- aí. Toca. Oi? Ctrl- para poder pegar o campinho. Ficar na tela toda, né? Mudou a propaganda, foi só você reclamar. Misericórdia. Aí. Boa. Aí, prestou? Tá bom? Show. Agora ficou bom. Ctrl- o cara, você viu, né? Hacker da Samuca TV. TI, né? O Daniel Vitor, usa um adblock, caramba. Ah, Daniel Vitor, eu sou lerdo, cara. Eu sou devagar com essas coisas. Mas vamos embora, hein, galera? Vamos montar o time, começando do começo aqui. No gol, temos 3 opções, hein? Cássio, Léo Aragão ou Otávio? Cássio joga, né? Precisa jogar e parar de chutar com a perna direita, principalmente. E parar de chutar pro meio, né? Chutar pros lados. Eu também acho que ele não vai trocar goleiro, não. Cássio. Então é isso. Nosso goleiro. Não ser que fosse o Otávio, aí eu apoiaria. Porque o Jardim deve estar com um traumazinho aí do Léo Aragão na estreia dele, né? Estreia do homem, o cara entrega 2 gols. O Aragão. Não dá, né, Aragão? Misericórdia. O Marconi Batista falou aqui, ó, mas o anúncio é da Central da Toca, ou seja, dinheiro pro Samuca. Aqui a gente está se retroalimentando, né, amigo? Só vamos. Zagueiro pela direita. Aqui é a posição que normalmente joga o nosso querido Fabrício Bruno. Sim, ele pode jogar mesmo. Normal. Ele. É ele. Minha dúvida era só a questão da viagem, porque se fosse voltar para Belo Horizonte, aí eu tinha certeza absoluta que ele jogaria esse jogo, né? Mas o Samuel já deu informação aí. Ah, não, mas ali bate em São Paulo ali, sei lá, já deixa ele pelo caminho. Não, Uberlândia, tem voo Uberlândia Confins, pode voltar normal. Às vezes ele quer ficar por lá também, conhecer a cidade, acompanhar o jogo, sem problemas. É isso. Fabruno, então, nosso zagueiro pela direita. Zagueiro pelo lado esquerdo, hein? Gamarra, Vidalba, Janderson, Jonathan Jesus. Sim. O João Marcelo tá lesionado, né? E o Bruno Alves, que nem tá treinando com o time principal, né? Mas não, opção. O Bruno joga hoje no Sub-20, né? Então, menos uma opção. Eu acho que ele vai de Jonathan. Também. Eu também iria de Jonathan. Na zaga. Não põe na lateral mais não, pelo amor de Deus. Então, fechamos em Jonathan, Baúzinho? Fechado. Eu tava pensando no Vidalba, mas eu acho que a sequência vai pesar aí. Pô, vamos deixar a lateral direita para daqui a pouco. Lateral esquerda, hein? Aí a gente tem o Vidalba, que pode jogar por lá. O Gamarra também já jogou de lateral esquerdo. Não. Mas, enfim. Nossa, tem gente. O Kaique, que é o titular. Cauã, pelo amor de Deus. Véio. E o Cauã. Ô, Samuca, mas você acha que ele vai com o Cauã? Ou você quer? Eu acho que ele vai, porque o Cauã já estava sendo relacionado há mais tempo. Não, o Cauã ele ficou fora das últimas aí. Quem estava sendo relacionado era o Murilo, né? Murilo e o Kenji. O Murilo eu tenho mais convicção mesmo. A questão aí para mim é que eu acho a questão é, eu acho que o Vidalba pode descansar. E o Vidalba no ano passado, quando ele ficou jogando aquela sequência toda lá, à medida que foi passando o tempo, foi piorando, né? Então, olha aí, ele descansado aí, fez 2 bons jogos. Deixa ele descansar para domingo. Teve aquela entrevista dele. Né? Teve aquela entrevista dele na Samuca TV também, que ele fala sobre isso, né? Que ele sentiu muita questão da quantidade de jogos, a mudança de clima também, de um lugar para o outro, assim. Por exemplo, jogou no Paraguai, depois jogou em Cuiabá. Então, assim, eu acho que ele já deu esse indicador aí, né? Talvez ainda não esteja
100% adaptado, até porque no começo do ano o Jardim falou que ele estava fisicamente muito abaixo, né? Então, eu acho que é arriscado mesmo. Eu Eu acho queria que ver o tanto. Cauã ali, o Rafa, antes, porque o Cauã, ele vai fazer algo pior do que um Vidal improvisado, do que um Gamarra improvisado, e o Kaique não pode ir para esse jogo. É banco. Senão, qualquer problema, a gente vai perder. Aí o Kaique só tem um lateral esquerdo mesmo, hein? Era isso que eu ia falar. Eu acho que tanto o Kaique quanto o Vidalba precisam fazer esse controle que o Jardim já falou que vai precisar fazer. Então, por isso que eu tô achando que ele pode ir com o Cauã. Eu também é um desejo meu. Talvez o meu desejo esteja embaralhando a minha visão, mas eu acho que não tem como ele, já que ele já falou que vai poupar, os dois precisam ser poupados. E outra coisa também, o Fabrício Bruno não joga contra o Vasco, então se o Vidalba jogar agora, automaticamente ele tem que jogar contra o Vasco também, né? Então seria mais 2 jogos na sequência aí. Pois é. O Vidalba vai sentar pro banco mesmo. Não vai ter jeito, não. E o Kaique entra naquela coisa que a gente falou do Fagner, né? O cara vinha jogando pouco, entra num ritmo de um time bem mais brigando muito mais intenso, o cara vai sentir, porque não estava jogando nessa rotação. O time todo tá sentindo, né, meninos? Assim, acho que isso até tem a ver com preparação física, os últimos meses aí do Cruzeiro, como lidou com isso. Então, acho que até todo mundo acostumar com esse ritmo aí do Jardim, de vez em quando vai ter que dar uma segurada. Eu vi que o João Botelho mandou ali no chat sobre esse jogador aqui, ó, o Japa, que também poderia ser uma opção, né, para jogar na lateral esquerda. Ele já fez esse papel, mas é muito difícil imaginar o Japa como titular nessa muca. Difícil. Ele vem fazendo aí alguns treinos com bola, né? Acho que tem chance de ser relacionado. Tomara que seja. Mas para ser titular agora, acho que não, né? E voltar o jogador de uma lesão de muito tempo, de quase 3 meses, já sendo titular, seria loucura, né? Então vamos fechar no Cauã Prats aqui na lateral esquerda, então, né? Vocês querem ir para a lateral direita agora ou deixa para depois? Eu acho Vamos que lá. podemos, né? E lembrando, acho difícil que tenha o William ou o Fagner para esse jogo. Então, William Fagner provavelmente fora, hein, galera? Quem poderia jogar de lateral direito? Gamarra não, Vidalba não, Janderson seria muito quebrar galho. João Marcelo lesionado, Bruno Alves nem tá fazendo parte do grupo. Kaique também sem chance. Quem já fez a lateral direita na carreira, improvisado? Romero, Rodriguinho, também já jogou por ali. O Christian, já jogou por ali. E o Marquinhos, que é atacante. São os 4 jogadores que já quebraram galho na lateral direita em algum momento. Qual seria a escolha de vocês? Ou melhor, o que o Jardim vai fazer? Eu acho que por eliminação vai ser o Marquinhos, porque o Romero deve ser poupado. O Rodriguinho, coitado, se ele for dar oportunidade para o menino de lateral direita, é sacanagem. Né? E eu acho que por ele, qual foi o Christian também deve ser poupado nesse jogo. Então, eu acho que por eliminação vai ser o Marquinhos. Exatamente, concordo com o Baú. A curiosidade é que o Marquinhos, inclusive, é canhoto, né? O pé dominante dele é o esquerdo, mas no Fluminense ele quebrou o galho de lateral de ala direita. E ele não fez um jogo só lá, não, né? Ele fez alguns jogos com o Diniz, né? Foram alguns jogos. Eu iria também de Marquinhos. Né? E teve até um jogo contra o Atlético Mineiro que ele dá uma assistência, né? Faz uma jogada boa ali pela ponta e tudo. Ele pelo menos corre, né? E assim, para quem não... e para quem não conhece tanto, né? O Cauã Prats, ele é um lateral que apoia, mas ele joga como zagueiro também, né? Como já foi citado aí, ele pode ficar um pouco mais. Então, naquela ideia de ter um lateral que fica um pouquinho mais preso, né? Pode ser o Cauã, enquanto o Marquinhos tem um pouco mais de liberdade pela direita. Eu acho que é assim que o Cruzeiro joga normalmente, né? Tanto o William quanto o Fagner, eles costumam ter mais liberdade para o apoio. Então, Marquinhos é o nosso lateral e vamos que vamos.
Aí nós estamos chegando num setor muito especial do campo, hein? Volantão ali, ó. Primeiro volante, camisa 5 aqui. E aí? Temos. Vai ter que ser. A gente sabe quem vai jogar, né? Como diz o Twitter, né? O Bitrem vai jogar. Eu queria o Murilo Hickman começando, mas eu acho que começa o Wallace mesmo. Eu acho que começa os dois. No meu time eu coloquei os dois. O Wallace Murilo de primeiro. segundo? O Caramujo acha que é o Wallace e Eduardo, né? Não, eu acho que é o que vai acontecer. Então, Eu acho que ele vai de Wallace e Eduardo. O Eduardo na vaga do Lucas Silva e o Wallace na vaga do Romero. E aí? Fecham com o Sheik, Eduardo? Não, quando o Eduardo veio pro Cruzeiro, eu vi lá 156 gols. Se for para ele jogar, que joga no lugar do Matheus Pereira, mais perto do gol lá. não, aí é nosso Lautaro. Vai ser o 10? Playmaker? Dupla de ataque. Lautaro e Gabi amanhã. Não, então, mas aí a gente tem que pôr 2 meias abertos aqui, né? Um deles tem que ser o Eduardo. Não. Até porque o Eduardo, assim, pode quebrar o galho, né? Porque o Eduardo não tem nenhuma posição que ele tenha jogado bem, né? Mas ele é um jogador bem pesado, né? Não é um jogador para fazer mas e se for um 4-2-3-1, então? Esse meio nosso marcando aí com o Wallace e Eduardo, hein, gente? Foi o que ele fez lá, né? No segundo tempo contra o Bragantino. O Eduardo entrou de segundo volante. Ou não dava para sapecar o Murilo Hickman para ter um que corre nesse meio campo, não, gente? Mas dá, velho. Pra mim era os dois, o Wallace e o Murilo. E o famoso o Eduardo Murilo. mais na frente. Isso, o Murilo. Corre. Vamos pôr o Eduardo no banco aí, não custa nada também, né? Rodriguinho vai estrear, então? Eu acho que Põe o aí, Rodriguinho vai caramba. ganhar oportunidade. Hickman e o Wallace. Hickman e o Wallace. Boa. Wallace. Ô, Wallace, você não faz raiva em nós, não. Nós estamos apostando você de novo aqui. Não, nós estamos apostando, não. Nós estamos. Aí temos 2 meias, 2 atacantes. E aqui você pode mudar o esquema, viu, gente? Se você quiser jogar com 1 meia, 2 pontos. É isso que eu ia falar. Pro Eduardo jogar, tinha que ser ele no lugar do Matheus Pereira aí, ó. Na teoria. Mas e a nossa dupla Lautaro e Gabi? Não, Lautaro pela ponta aqui, ó. Meia aberto. Vai fazer um Dagoberto aí 2013, 14. Tá, não, mas nós estamos tentando pensar com a cabeça do Jardim, né? Naquela cabeça careca lá. Vai mas passar ele o Eduardo. Usando 4-2-3-1, ué. Sim, mas ele usou, né? O Eduardo era esse meia no jogo contra o Inter, por exemplo. Aí expulsaram o Jonathan, teve que tirar, né? Uhum. Mas era o Eduardo na ausência do Pereira. Então, na cabeça dele, na ausência do Pereira, é o Eduardo, né? Porque o contexto do jogo foi difícil, né? E o Pereira fora mesmo, né? Eu acho que vai poupar. Eu acho. Então, o nosso Sheik, o nosso playmaker, como diria. Lá, melhor do que Lautaro playmaker aí, tá doido. Aí é demais. Playmaker Dias. O que é playmaker? Tipo o De Bruyne, assim, o criador de jogadas. O cara que faz o jogo. O cara que faz o jogo acontecer. Misericórdia. Lucas Silva, Gabi Soares, Lautaro Dias. Pegou? Entendi. É o Eduardo, filho. Segura na mão de Deus, irmão. O Marcos Júnior perguntou se o Matheus Pereira está suspenso contra o Vasco. Tá não, Marcos. Só o Fabrício Bruno que está suspenso contra o Vasco. Mas tá pendurado, né? O Matheus Pereira tá pendurado. Normal, né? E 2 cartões bobos ainda. Enfim, né? Então é isso. Wallace, Murilo Hickman e Eduardo, nossa trinca de meio campo. E aí sobraram 3 posições. Vamos começar com ponta esquerda, que eu acho que é Barbada? É ele mesmo?
o homem da camisa 7? Eu acho. Tem que ser, né? E vai Dudu. jogar bola ou Acho vai que ficar sim. com preguicinha? Vai jogar bola, ué. Tô lembrando aqui da estreia do Lautaro sobre a Independência lá, que ele entrou jogando pela direita, todo mundo falou assim, ó, achamos ponta. Às vezes o Lautaro aparece de ponta aí, não? Não, mas eu pode acho ser. que o Eu único acho. lugar que o Lautaro pode jogar é ponta, porque ele corre e ele não sabe fazer gol. Ele corre. Ponta tem que correr, gente. Ué, E outra coisa, para ajudar nesse lado direito aí com marquinhos de titular, tem que ser um que corre mesmo, para correr com o Pio ali. Vai o Que vai... Rodriguinho pro banco de novo. Velho. Não, mas o Rodriguinho teria que ser no lugar do Dudu ou do Eduardo. Do Eduardo, né? não, o Dudu a gente não, sabe que Pela joga. direita também ele joga. No nosso time, o Rodriguinho joga, mas no time do Jardim, o Rodriguinho nem entra. Vamos ser sinceros. O Eduardo vai jogar. Então. E ali na direita vai ser quem? Lautaro Dias. Como diz a Maratara, o Laut. Laut. Tem Vandeco a também, Mari né? não que deve Laut é ser. cerveja. Hein? Tem o Não, o Vandeco, Wanderson é poupado. o Bo, o Bolaço tá voltando Ah, o também. Wanderson não faz lateral direita, não? Lateral nunca fez, não. Até pesquisei, nunca Vai ser jogou lá. Não. poupado também, né? Não vai jogar, não. Eu tinha a impressão Ponta- que lá na. Ponta direita, na Léo Aragão, quem fecha? Não, põe o Lautaro aí mesmo. É o Laut. Playmaker. Ai. Nossa senhora, hein? E E no Gabigol. comando, Aí é o Gabi. é homem, né? ele, Lil Gabi. E o Ao Dineno menos para entrar no segundo tempo, né? Sim. Sim. Aí eu pergunto, falando sério mesmo, esse time aí, a gente sabe que tem muitos aí que não estão jogando nada, mas não é um time para fazer um jogo e vencer um Palestino da vida, velho? É. Pois é, essa que é a questão, velho.